Eu sou a Rose da Match IT e hoje a gente vai falar de métricas e metas da inovação. Vamos trazer um caso de sucesso de uma corporação que tem conseguido estabelecer objetivos claros, mensuráveis e atingir seus resultados. E para compartilhar aí essa história de sucesso, eu estou com o Henrique Rezende, que é líder de projetos de inovação numa grande empresa da área de siderúrgica. E bem-vindo, Henrique. Obrigada por topar esse papo. Obrigado pelo convite. Acho que é super importante essas conversas quando a gente fala de inovação. Então, espero que seja um bom diálogo a todos também que possam estar escutando a gente. Boa, com certeza vai ser, Henrique. Eu queria muito que você contasse um pouquinho da sua trajetória, né? Talvez stalkeando aí seu currículo, você tem experiência em Lean, em Agile, melhoria contínua. Eu queria entender também como é que essa sua vivência, né, tem contribuído para a forma como você define as métricas no trabalho de inovação. Legal. Bom, o Lean foi uma grande escola, né? Minha base toda profissional, ela veio em cima ali das metodologias do Lean, olhando sempre para melhoria contínua, performance operacional. E eu acho que com praticamente quase 25 anos aí na indústria, é, a bagagem ela vai se acumulando, né? Então, foi bem legal que eu tive um começo de carreira bem voltado para a área financeira. E aí, depois, quando eu migrei para a área de Lean, foi bem legal porque aí a gente trabalha a melhoria contínua e como a gente consegue trazer resultados, né? Como a gente consegue demonstrar o resultado que a melhoria contínua ela vem ali trazendo em cima das operações. Então, foi um processo bem natural quando eu decidi fazer essa migração de carreira e sair de uma área mais engenheirada para uma área de inovação, até mesmo porque a inovação ela é da área, né? Então, a gente consegue ali entregar os resultados esperados, atingir os desafios, quando a gente consegue tocar a área operacional, né? Grande parte dos custos e todo o dinheiro envolvido, ele está concentrado nas operações. Então, eu acredito que essa bagagem que o Lean trouxe, daí somada com as bagagens que eu tenho de financeiro, de certificação de custo de produto, até parte de CAPEX também. Eu tive uma passagem de praticamente 2 anos trabalhando com projetos de sustain, e eu acho que isso foi moldando um pouco tudo que eu trabalho hoje, né, com inovação. Então, acaba que quando a gente fala do Lean, né, e até tem o Lean Office, o Lean Agile, tem várias, né, vertentes ali do Lean Startup, né, do Lean que unifica com as ferramentas de inovação, mas eu acho que é muito isso mesmo, é muito tudo junto, né? Eu brinco com o pessoal que a forma que se faz o Lean, ela é a mesma há quase meia década, né? E esse movimento de inovação, por mais que seja de inovação e seja novo, a base acaba sendo Lean, né? O que a gente quer é reduzir desperdícios, o que a gente quer é trazer mais digitalização para os processos, né? A gente conseguir ter dados mais confiáveis e conseguir ter respostas e decisões mais ágeis, né, e confiáveis e assertivas. Então, acho que tudo isso foi moldando para eu estar hoje nessa área de inovação. É incrível. Eu venho também do Black Belt, aí a escola, mas você tá com inovação, não tem nada a ver. Eu falei, tem tudo a ver. Tem tudo a Tem ver, tudo tem a tudo a ver. ver. E Henrique, assim, é uma empresa de grande porte, num setor tradicional. Como é que você faz, né, esse equilíbrio entre entregar o resultado ali do curto prazo, né, de manter uma coisa que já tem consistência, com estabelecer aí as métricas do novo, que nem sempre tão previsíveis, né, da descoberta. Como é esse equilíbrio para vocês? Eu acredito que é bem importante a gente ter uma governança bem definida, e entender o papel e responsabilidade e aonde acontece ali o papel de cada um, mas o mais importante são as interfaces que cada área ela precisa ter para que o sucesso aconteça. Então, por exemplo, a melhoria contínua, ela é uma área que ela trabalha muito a performance, né, a estabilidade operacional, e ali depois que você consegue realmente ter uma estabilidade, você acaba é, incrementando ali melhorias que o resultado vai, né? A melhoria contínua cada vez vai buscando ser melhor do que ontem, vamos dizer assim. E a inovação vem para trazer aquilo que só a melhoria contínua por si só não consegue, né? Muitas vezes até consegue, mas de uma forma um pouco mais tímida, e a inovação vem para acelerar. Então, a gente trabalha muito nesse contexto, a gente percebe que, né, e eu tenho percebido muito quando a gente fala de projetos de inovação,
que muitas vezes acaba que quando a gente está explorando uma ideia, né, ou analisando uma dor que alguma área ali traz para a gente vê que ainda tem oportunidades de gestão, né, oportunidades de Lean para poder trabalhar, e acaba que normalmente os projetos de inovação, eles são projetos que normalmente, né, eles são projetos disruptivos, que têm um alto investimento, e acaba que a gente trabalha muito, né, e eu vejo muito essa questão forte de conseguir trazer uma visão de curto prazo, uma visão de médio prazo, uma visão de longo prazo, e essa visão de curto prazo ser uma visão de menos investimento, uma visão que consiga ter uma interface com a equipe de melhoria contínua, entregar para eles talvez oportunidades que eles não tenham trabalhado ainda, para que esse movimento comece a acontecer, os ganhos comecem a aparecer e isso comece a trazer mais visibilidade para a alta liderança da empresa. E aí a gente consiga fomentar cada vez mais aquela oportunidade, né? Trabalhando sempre com a árvore de valor. Eu acho que isso foi algo que essa somatória da minha trajetória trouxe bem interessante, você conseguir ver a árvore de valor de uma empresa e você saber aonde está ali a maior concentração, né, de recursos, e aí como você consegue trabalhar e as interfaces também. E aí eu acho que é muito nesse sentido, né? A gente saber aonde que a inovação entra, saber aonde que a equipe da melhoria contínua ela já está atuando, como a gente consegue fazer essa interface, e é sempre um trabalho bem legal, né? A gente sempre tem, e eu vejo muito rico ter a equipe de melhoria contínua nas explorações também das iniciativas que a gente pretende ali explorar, até mesmo porque eles têm vivências anteriores, muitas vezes eles trazem tentativas que já aconteceram no passado, e aí, né, a gente já consegue minar um pouco o caminho que a gente quer percorrer, entender porque talvez aquele caminho já que foi tentado percorrer não deu certo, e a gente consegue trabalhar com alternativas, eu acredito que mais direcionadas. Legal, então tem esse olhar de a inovação pode errar, mas vamos errar novo, né? Não errar no que já foi errado antes, ter um Hum. aprendizado e legal. E também você traz isso da conexão com a melhoria contínua para o curto prazo. Você tem alguma visão de metas que são melhores a depender da fase de maturidade ou do horizonte de inovação? Tem métricas na sua visão diferentes para uma fase de curto prazo, ali, melhoria contínua, ou inovações mais disruptivas, mais longevas? Como é que você equilibra? Quais seriam as suas recomendações nesse sentido? Uhum. Eu acho que diferentemente de empresas de prestação de serviço, né, minha trajetória toda ela foi em empresa de ramo siderúrgico. Então, a gente até trabalha com alguns projetos com foco em cliente externo, mas acaba que talvez isso não seja hype, né? A gente vê que todo o processo de inovação ele acontece muito ali. Ele nasceu, né, olhando para serviços digitais e aí acaba que o foco de toda a minha carreira foi muito olhando para performance operacional. Então a gente faz inovação para conseguir maximizar resultados. E aí a escola de Lean, novamente, né, ela traz muito visões para a gente de KPIs e até mesmo de expectativas, de desafios, vamos dizer assim, para se alcançar. Então, a gente trabalha muito, por exemplo, com as questões de análise de quartis, que um projeto acessível, como você citou, trabalha, e a gente vê o quanto um quartil mais agressivo ele é possível ou não. E aí, por exemplo, esse quartil mais agressivo, por que não a gente buscar ele através de um projeto de inovação? Então, a gente trabalha muito, por exemplo, também com métricas de benchmark. A gente olha muito para o mercado, a gente consulta, a gente olha para papers disponíveis na internet, a gente vai também muito em congressos, acaba que a gente conversa bastante com o ecossistema, por mais que a gente seja uma equipe recente, fazem 3 anos que a equipe de inovação ela está totalmente dedicada a esse tema, mas eu vejo o quanto é importante a gente conseguir também ter essa atuação no próprio ecossistema, principalmente das áreas correlatas a qual você trabalha. Então, eu vejo muito que trabalhar os KPIs, estressá-los de forma inteligente, de forma racional, mas também de forma responsável, né? Eu acho que como você disse, né, a inovação ela é disruptiva e a gente não pode se iludir com as possibilidades, né? Então, acho que a gente precisa ter muito pé no chão, porque as dificuldades na área operacional são grandes, são N fatores que
que atuam, né, de uma forma indireta, mas que influenciam muito. E talvez, quando você fala em quais métricas, né, e a resposta são KPIs, e como você valora esses KPIs em dinheiro, mas voltando à questão da interface, e talvez é um grande desafio, talvez um dos maiores desafios, é você entender que já está acontecendo nos KPIs que você vai trabalhar e como você incrementa aquilo que está acontecendo, porque realmente é difícil você ter um projeto já acontecendo, com KPI específico sendo impactado, e aí você querer vir com outro projeto ao mesmo tempo, impactando o mesmo KPI, e aí depois como você mensura se esse KPI vem dessa fonte ou se ele vem daquela outra fonte de melhoria. Então a gente tem trabalhado muito nesse sentido para a gente respeitar também os projetos e ter realmente o time unido e não sobrepor, né, as próprias iniciativas que já acontecem de forma ordenada dentro da empresa. Legal, alavancar o valor das iniciativas e não sobrepor, né? E na mesma bola ali no jogo. Você está contando com um ganho, e isso a gente toma muito, né? Eu vejo isso muito, muito importante, a gente não capturar um benefício de uma iniciativa que já estava acontecendo, né? Acho que aí vai muito da idoneidade mesmo, né? E é assim que a gente conquista, né, o clima, né? As pessoas veem que ninguém está querendo ali ocupar espaço de ninguém, está todo mundo buscando algo melhor, né, um atingimento de um resultado melhor. E é bem interessante, porque quando você pega um projeto de melhoria contínua, que ele já está em fase de descomissionar, aí você vai falar, por exemplo, com o Belt que estava conduzindo, ele traz também oportunidades. Ele fala, olha, nós tentamos isso, mas não foi possível, e ali também vai surgindo novas ideias para a gente poder trabalhar em cima da inovação. Então, acho que é bem legal essa construção, né? E essa união também das frentes para que a gente consiga maximizar cada vez mais os resultados. Boa. Henrique, você participou de uma pesquisa de benchmark nossa. Aí você contou que teve um projeto aí de transformação digital que a liderança estava mais na expectativa de um resultado conservador e vocês superaram. Então, você consegue contar um pouquinho mais desse caso? Sim, é bem legal, né? E foi um dos cases que eu particularmente trabalhei aí em quase 25 anos de carreira e foi bem especial, porque quando a gente fala de inovação, né, e eu acho super importante ali você conseguir entender as fases também. Eu acredito muito que a exploração ela é super importante para ela trazer maturidade do terreno que você vai ali adentrar. E aí, depois dessa exploração, você direcionar qual o próximo passo? É uma POC, é um MVP, é um piloto, né? Qual que é o caminho e onde eu quero estar? E aí, quando nesse projeto foi feita toda a análise em cima dos resultados, das oportunidades, então, como você disse, né, uma empresa de grande porte, com mais de 5 mil funcionários, né, com uma movimentação bem grande de recursos, e aí você trabalhar num tema específico, e aí você conseguir encontrar uma grande oportunidade, isso chama muita atenção. E aí, qual que é o caminho que a gente segue para um grande projeto? Porque quando você pega um projeto que pode talvez até impactar positivamente no EV da empresa, ele realmente ele ganha destaque muito grande. Só que inovação, e principalmente nas empresas mais tradicionais, ela sempre vem com uma pulga atrás da orelha, né? Porque a gente entende todos os processos e aí a gente tem várias tentativas, talvez que, como eu já disse, né, pode ter sido tentadas anteriormente. E aí realmente foi uma exploração de uma oportunidade muito grande. E aí, quando você leva um resultado muito expressivo para alta liderança, ele assusta de um jeito positivo, né? Mas é o que toda alta liderança gostaria de ver, né? Grandes oportunidades. E aí eu acho muito interessante o caminho de realmente analisar qual a melhor área para se fazer um piloto, por exemplo. E aí foi esse caminho que a gente seguiu e eu vejo que isso é muito importante para empresas tradicionais, né?
fazer um piloto bem feito, definir uma área com critérios robustos. E aí foi bem interessante, porque a gente entende que o processo, e aí você falou, né, do ágil, a gente trabalha com o ágil nas conduções das explorações e nas implementações, mas a empresa ela é tradicional, então os processos também estão vendo esse movimento de transformação digital e querem também se transformar. Mas como você consegue ser ágil em uma empresa que ela está em transformação e que muitos processos ainda não são tão ágeis, né? Então a gente fez muito essa análise de entender que não iria ser com a rapidez que a gente esperava. E aí nós decidimos ser conservadores, entendendo toda a transformação que estava acontecendo em todas as interfaces que a gente precisava atuar. Mas aí o movimento é tão bacana, né? Porque quando a gente fala em inovação, é algo muito legal, né? Por mais que esteja hypado, mas é um tema gostoso de falar, né? E de trabalhar. Dá bastante trabalho? Dá. Trabalhar com ágil dá trabalho, porque é intenso. Mas é um intenso, né, de uma forma concentrada e depois que você tem a entrega final, é muito prazeroso, né? Então, eu vejo muito esse feedback. Poxa, foram 2 meses bem tensos, mas que legal que em pouco tempo conseguimos já trazer esse resultado. E talvez um projeto adicional fosse 1 ano, 2 anos para você conseguir talvez fazer toda essa mobilização. E aí nós optamos realmente por ser bem conservadores. Só que todos os movimentos que estavam sendo conectados com esse projeto abraçaram de uma forma tão bacana que a gente conseguiu otimizar também os processos de contratação, toda a questão de compliance, de entender as interfaces, a própria empresa, né, a consultoria que nos apoiou ali na implementação também, ela veio com, eu acho que foi bem assertivo, a gente veio com o desafio de conhecer novos parceiros e a gente conseguiu uma empresa também que nos desse suporte ali na governança, que foi bem legal. E o movimento aconteceu da forma inicialmente planejado, né? Então, assim, mas não é um Ctrl+C, Ctrl+V para tudo, né? Cada caso é um caso, então, cada projeto é um projeto, cada área é uma área e cada KPI é um KPI. Então, a gente sabe que foi um sucesso bem interessante, né? Que positivamente surpreendeu a todos, mas que não é um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, teve um tema específico que foi um ganho bem representativo, muito do que a gente já estava esperando inicialmente, mas serviu muito para lições aprendidas positivas, né? A gente às vezes vai falar de lições aprendidas para projetos que não tiveram sucesso, mas esse foi um projeto de grande sucesso e que as lições aprendidas foram muito positivas. E aí, para você ter uma ideia, né, a gente tinha um projeto onde a gente tinha uma construção de 1 ano de implementação do piloto, e aí a gente conseguiu trabalhar a base do projeto, a questão da melhoria contínua, entender o que estava sendo feito, trabalhar todo ali o entendimento, e com meio ano de implementação, porque o projeto começou no início do ano e aí ele foi amadurecendo, com meio ano de implementação, a gente conseguiu acelerar de tal forma todos os KPIs envolvidos que praticamente a gente tinha ali, né, um payback de 2 anos e meio. A gente conseguiu praticamente em 1 ano, com os benefícios que a gente conseguiu capturar, já capturar o benefício do investimento daquele ano, né? Então a gente trabalha muito com a visão de payback. O ROI o ROIC, né? É um KPI que o mercado traz muito ali para a visão de KPI, mas a gente trabalha muito com payback aqui, né? Então a gente estava com payback previsto de 2 anos e meio, então a gente conseguiu praticamente em 1 ano já trazer o pagamento que a gente tinha do investimento, já como entrega para a empresa. E é isso, no final do ano, quando a gente teve ali a apresentação, a retrospectiva geral, foi uma celebração assim generalizada, né? Foi muito legal a gente ver a alta liderança entendendo o projeto na prática, porque eles viram uma teoria, né? E foi uma transformação muito interessante, porque nesse caso específico foi olhando para a manutenção. Então,
várias áreas, né? E todas as áreas operacionais trabalham com esse tema. E aí é interessante quando você vê uma área que não teve esse projeto falando quando que esse projeto chega na minha área, porque realmente foi um case de sucesso bem surpreendente. E aí é esse movimento que foi gerando cada vez mais credibilidade, esse movimento, por exemplo, de manutenção, ele está crescendo muito na empresa, porque realmente as pessoas entenderam o conceito, entenderam como que foi trabalhado, entenderam a entrega, né? Os resultados foram apresentados com todas as os questionamentos possíveis e demonstrados resultados, e os donos das áreas corroboraram com a entrega. Falaram, realmente essa entrega aconteceu, eu vejo isso como a performance dos meus equipamentos, ela realmente teve um salto de melhoria. Então, assim, realmente foi uma celebração e foi muito positivo. Aí é interessante que nesse caso você traz, né, um pouco de como engajar a alta liderança, então, se eu entendi direito, tem que ter um grande número ali para gerar esse raporte, né? Ao mesmo tempo, você tem um foco, né? Então, é o processo de manutenção, mas é um processo que também é cross, então ele é um processo focal, mas que impacta diferentes lideranças. Precisa do buy-in dessas lideranças, Com né, para que certeza. joguem junto. E é interessante que você traz também da celebração, né? Tem um aprendizado contínuo dentro do Agile, mas precisa ter um marco, né? Em algum momento você precisa ter as lições aprendidas e comemorar e fechar os ciclos. Isso também é um tanto de aprendizado. E para métrica, vocês usam então o ROI tradicional, o ROIC e o tempo de payback, é isso? A gente acaba utilizando muito o payback, o VPL da iniciativa, né? A gente usa muito VPL, VPL sobre VPI, a TIR. Então, assim, são vários elementos que a gente, vários indicadores que a gente acompanha, mas como a gente vem de uma empresa tradicional, onde o payback para projetos de modernização é um indicador importante, e querendo ou não, a inovação é uma modernização, acaba que o payback é um indicador que já é da discussão tradicional, né? Então a gente acaba, quando a gente faz as explorações dos projetos, trazendo uma visão de todos os indicadores, mas normalmente o payback, o VPL sobre VPI e a TIR são indicadores que a alta liderança eles acompanham bastante. E tem algum tipo de evolução, mudança nessas métricas ao longo do tempo para que elas se mantenham relevantes? Assim, tipo, você conseguiu um resultado, o próximo resultado tem que ser maior, ou ele vai ser menor porque a massa baixa você já colheu? Tem algum olhar assim? Ou... A gente tem e eu acredito muito ser importante a construção de um business case, né? De um business model, a gente trabalha com um business case, ou a terminologia. E o business case ele precisa ser validado pela equipe do financeiro, principalmente para os projetos de grande retorno. E a grande maioria dos projetos que a gente tem trabalhado na exploração, eles vêm com essa visão de grande retorno. Claro, a gente tem projetos habilitadores também, né? A gente é uma empresa, quando você trabalha numa empresa tradicional com mais de 50 anos, né, no mercado, você tem um ativo, né, muitas vezes até de 50 anos. Então, você tem ali oportunidades que são habilitadoras, que não necessariamente traz um retorno financeiro, mas ele habilita outros passos para capturas futuras. A gente trabalha muito também em projetos habilitadores, olhando por um roadmap estruturado da onde a gente quer chegar, né? Qual que é a visão de médio e longo prazo. Mas olhando para a questão do retorno financeiro, ele com certeza ele é um grande direcionador, até mesmo porque a gente trabalha, tá, nós não estamos numa empresa que não tem fins lucrativos, então no final a gente precisa muito trabalhar com essa visão estratégica. É lógico, a gente tem movimentos super importantes culturais, então a gente trabalhou muito com, e isso é muito importante, com esse movimento de cultura. Gestão da mudança é algo super importante para a execução e sucesso do programa, mas tudo tem que estar casando, né? Olhando a estratégia, olhando para o business case, esse business case validado, você entender quais são as premissas e a cada ciclo de orçamento a gente conseguir entender como essas premissas estão se comportando. Então, respondendo essa pergunta, né? Como que a gente trabalha
a sazonalidade, não sei se foi isso que você realmente quis trazer, mas do mercado frente à estratégia. Então, acaba que a gente tem um business case no qual as premissas são congeladas. E aí a gente sofre muito com isso, né? Uma empresa de commodities sofre muito com isso, com dólar, com cotação ali do próprio indicador de venda do produto que a gente está trabalhando ali de forma primária. Então a gente acaba olhando muito mercado. Todo o ciclo de orçamento, a gente atualiza a premissa de todos os business cases e a gente vê se ainda está fazendo sentido aqueles movimentos. Às vezes pode não estar fazendo tanto sentido, porque muitas vezes essa volatilidade ela impacta muito no projeto, mas aí a gente faz toda uma análise junto com a equipe do próprio financeiro, ou até mesmo inteligência de mercado, para entender até onde essa baixa nessa sazonalidade ela vai acontecer, e aí talvez desacelerar e não parar, talvez um investimento, mas manter ele de uma forma desacelerada e entender o que está entrando, né, e que realmente está ali trazendo um retorno mais expressivo naquele momento. E aí você conseguir trabalhar nessa onda. É difícil, eu confesso que é a adrenalina da área que eu trabalho, né? Que é a parte de valoração de projetos e conexão com a estratégia, a gente conseguir estar sempre dentro do fluxo da sazonalidade, né? O mundo VUCA, numa empresa de commodities, ele traz muitas emoções, né? Então a gente teve, por exemplo, uma alta de dólar que ele impactou em várias coisas aqui dentro da empresa. Então muitas coisas são beneficiadas com isso e outras coisas nem tanto. Então a gente precisa estar ali calibrando, entendendo aonde que eu consigo talvez mudar um foco por um momento para depois voltar com aquele foco que nós estávamos. Agora vem uma questão tributária e exportação, que é outra doideira, mas enfim. É E isso aí, aí. Henrique, você conecta a agenda da inovação aos rituais da corporação como um todo? Então, por exemplo, o ciclo orçamentário, os rituais de aprovação de Total. portfólio, tudo conectado. Conectado. Então nós temos ciclos de aprovação para exploração. Esse ciclo ele é realizado com toda a alta liderança. Então nós capitaneamos as iniciativas com as áreas e levamos essas oportunidades para a alta liderança. A alta liderança entende ali, a gente traz as análises também de cenários, né, e tudo mais. A alta liderança direciona a gente para quais áreas eles entendem que faz mais sentido a gente ir para aquela exploração. Depois que a gente explora, a gente volta, né, fazendo uma devolutiva do que realmente se comprovou. Então, a gente trabalha com um sonho na exploração. E aí, esse sonho, eu acho que é bem interessante a visão do sonho, porque o sonho ele não tem travas, né? A parte de exploração é um momento que a gente tem que capturar todas as ideias e entender a possibilidade total daquela iniciativa. E dentro dessa exploração, a gente vai começando a entender quais são as limitações. E aí se entrega um escopo. Que seria Depois um dessa. anteprojeto, assim, depois. Isso, um anteprojeto. E aí, depois disso, a gente reúne todas as explorações que foram feitas e a gente vai para uma rodada de investimento. Essa rodada de investimento, ela traz muitas essas visões que a gente estava falando de KPIs, né, de análise de viabilidade financeira e também análise de GM. Então, por exemplo, quantas pessoas serão impactadas, qual é o impacto que isso traz na cultura, como a gente consegue trazer mais acessibilidade. Então, a gente trabalha muito com isso. Quais são os impactos de ESG que traz ali com redução de emissão de carbono? Então, tem muitos desses outros, muitos KPIs não financeiros que também são levados em consideração. E, e com todas essas informações se faz uma rodada de investimentos onde priorizam-se quais iniciativas vão ser implementadas. Essas iniciativas, quando elas são aprovadas para implementação, elas devem estar incorporadas ao orçamento, ao planejamento estratégico e ao orçamento. Porque a gente está trabalhando com projetos, na sua grande maioria, que impactam KPIs. Impactando KPIs trazem resultados. Então, acaba que a área na qual eu trabalho de VRO ou VMO, conforme o Agile ele traz, ele tem essa grande preocupação de fazer essa conexão com o orçamento, garantir que esses KPIs estejam sendo contemplados em todo o ciclo orçamentário, mas também que eles estejam sendo capturados durante a execução e a implementação. Então, a gente tem todo esse trabalho de valorar um sonho, de valorar uma iniciativa,
incorporar elas dentro do orçamento e acompanhar durante 3 anos a entrega. Depois, depois que a gente acompanha 3 anos, aí entende se entrou na rotina, e aí a gente entrega para a equipe de melhoria contínua. A gente volta, daí fala, ó, isso aqui já virou rotina, agora precisa ser acompanhado através aí das ferramentas que o Lean traz ali para poder fazer gestão de rotina. Círculo virtuoso total, assim. E aí, a hora que tá Total. no orçamento, já tem lá o project manager responsável para tocar o bumbo também, né? Sim, 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 e super importante, porque aí nós temos o projeto aprovado, ele possui uma rampa de captura de benefícios, porque ele tem uma rampa de implementação. Então, existe um PMO, vamos dizer assim, que trabalha nessa questão da implementação e bater o bumbo também com metodologias ágeis ali para acelerar a implementação, não só na exploração, mas também na implementação. E essa conexão do VMO Overall com o PMO trabalhando essa sinergia, né? Quando o resultado não está vindo, o VMO faz interface com o PMO e entende o que está acontecendo ali. Quando o portfólio é pequeno, acaba que você acompanha junto, mas quando o portfólio fica grande, acaba que você vai ali tendo as conexões pontuais, né, algumas rotinas para você conseguir estar sempre conectado e entender, nós aqui vai atrasar, pode ser que impacte essa captura, conseguimos adiantar isso, vamos conseguir talvez adiantar um benefício, então, muito nesse sentido. Legal. E aí, Henrique, para a gente ir fechando aqui, de toda essa experiência, como é que você. Olha, essa pergunta de US$ 1 bilhão. Como é que você resumiria assim um conselho? Porque vocês têm uma boa maturidade já, né? Mas muita gente está ali sofrendo, não consigo demonstrar o valor da inovação, enfim. Qual aquela dica de ouro, assim, né? Para quem está querendo começar, por onde vai, assim? Olha, a dica de ouro, de novo, né, como você trouxe, eu sou de Lean, então eu sou, a minha base veio do Lean. Então, ouvir. A dica de ouro é ouvir. Como eu vim de uma área onde trabalhou muito com a operação, eu tenho muita proximidade com a grande maioria das áreas da operação. E as grandes oportunidades, elas estão ali. E aí eu digo da operação, desde um operador mais experiente, desde um técnico ali do nível técnico, até da engenharia e também da liderança, e como você conecta. Então, a dica de ouro é ouvir. Ouvir e saber aonde você vai ouvir. Porque muitas vezes você está dentro de um escritório fechado, você pode pegar N dados, N informações, cruzar com várias métricas aqui, metodologias, ter o resultado talvez de alguma coisa, mas se você não entender o game que está rolando lá na planta, lá na base, dificilmente você vai conseguir penetrar onde você precisa. Então, é lógico, um movimento que, quando ele vem patrocinado, né, da alta liderança, é essencial, mas não adianta só ser patrocinado, porque ser patrocinado você vai garantir que você esteja onde você quer estar. Mas isso não garante que você vai ser recebido como você gostaria de ser recebido. Então, a dica de ouro é escutar, né? Então, ouvir desde o board da empresa, do presidente, da alta liderança, quais são os grandes desafios, entender a estratégia da empresa, acho que isso é super importante. Não adianta você querer ir para um lado se a estratégia da empresa está para o outro. Então, isso é super importante. Você conseguir entender o direcionamento da alta liderança, conectado com a estratégia que ela está te drivando, ir para a base operacional e fazer essa conexão. Então, a dica de ouro é ouvir. Arrasou, arrasou. Putz, Henrique, obrigada demais por compartilhar essa história. A hora que eu li ele, eu falei, não tem que saber mais esse caso, tem muita consistência aqui, muito conteúdo, muito suor, né, de trabalho, mão na massa, e uma baita Sim. experiência. Obrigada demais por compartilhar e só gratidão mesmo, nem sei o que dizer. Obrigado vocês aí por ter me notado. E contem sempre comigo para fóruns, é um assunto que eu gosto demais de compartilhar, de debater. Eu venho acompanhando os movimentos pelo LinkedIn ali, de toda essa matéria de VMO/VRO e procuro estar envolvido ali nos encontros que acontecem, até para contribuir, entender. Eu acho que esse movimento do ecossistema é super importante. Eu vejo o quanto essa matéria dentro da inovação ela é pouco discutida,
mas para mim é uma das mais importantes, porque, como eu disse, nós trabalhamos em empresas nas quais a gente precisa entregar resultado. Pois Então, é. sem resultado, a gente não consegue. Então, a gente vê casos, né, ali, a gente, acompanhando muitas frentes de inovação, talvez até mesmo, talvez perdendo força, e eu acredito muito que seja por isso, né? O movimento, ele é legal, mas ele precisa trazer retorno, né? E como que a gente consegue se ajudar ali, seja no ecossistema, né, para poder realmente entender dores, oportunidades, entender como cada um está avançando nesse tema. Então, estou disponível aí para todos, pelo contato também via LinkedIn, né? Como você já me apresentou, Henrique Rezende, pode me contatar lá, que eu gosto muito de debater sobre o tema. Arrasou. Ó, que vai chover contatinho aí. É isso aí, vamos trocar experiências. Muito bom. Obrigada e até muito breve. Até logo Até mais. muito breve, grande abraço, tchau, tchau. Outro. Tchau, tchau.